Alô, galerinha esperta, eu tô passando para inaugurar o meu canal de Sociologia, é isso mesmo. A pedidos de vários ex-aluninhos e em contexto de pandemia, a gente resolveu tocar esse projeto na frente, já era uma coisa que eu tinha muita vontade e agora, nessas condições mais ou menos favoráveis, já que não é tão fácil, né, trabalhar nesse contexto de pandemia, a gente resolveu inaugurar o nosso canal chamado Sociocrazy. Não me perguntem pelo nome, eu pelejei para pensar, mas esse foi o único nome que fez sentido. Não sei se ficará esse nome mesmo, até o final da edição desse vídeo a gente vai ver. O interessante de um canal de sociologia é que existem muitos outros canais bons de sociologia, mas que esse pode fazer uma pequena diferença no seu aprendizado, porque as ciências sociais, ela tem essa qualidade, né? Se você não entende com a explicação de uma pessoa, você pode entender com a explicação de outra, de uma terceira e de uma quarta pessoa, e assim a gente pode acrescentar conhecimento, democratizar conhecimento e procurar entender que sociologia não é uma disciplina tão difícil, chata como as pessoas pintam, ao contrário, ela é uma disciplina viva, que a gente vivencia, que a gente precisa aprender a compreender melhor para entender os fenômenos que nos cercam e até entender a nós mesmos, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lara, professora de ensino médio, educação básica. Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui sobre o nosso canal é o material que a gente vai utilizar, que é um livro Sociologia e Movimento, que é adotado pela Educação da Rede Básica aqui no Ceará, que é organizado pelo professor Afrânio Silva e de uma equipe de cientistas sociais, tá? É um livro muito bacana, muito didático, tem muitos exemplos, muitas atividades boas e as nossas aulas vão ser guiadas por esse livro, não significa dizer que elas vão ser limitadas a esse livro, tá? Nós estamos em tempo de pandemia, gente, é um período muito perturbador, muito conturbado e acho que não é inédito, não é 100% inédito porque a gente já passou por alguns outros episódios um pouco semelhantes na história da humanidade. Mas na nossa era moderna, com certeza, nos períodos mais contemporâneos, é uma experiência realmente muito extraordinária. Então, o que eu posso dizer para vocês é que descansem, façam coisas boas, não se pressionem para ser muito produtivos. Deixem um tempinho para escutar uma música, para meditar, para ler uma literatura boa, para fazer projetos que você queria e não tinha tempo, para passar um tempo mais com a família, conversar com os amigos, tá bom? Isso é que eu posso dizer para vocês. Então vamos deixar de papo e vamos para a sociologia, ok? Eu queria dizer que a gente vai começar o nosso canal começando pelo capítulo número 2 do livro Sociologia e Movimento. Como vocês podem ver aqui atrás, quem já me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar com visual, de esquemas, com a questão da escrita, que eu acho que é uma coisa que não deve ser perdida, apesar das mídias digitais. Então eu sempre vou tentar trabalhar com esquemas nas nossas aulas, tá? Para poder tentar fazer essa compreensão de uma maneira mais didática, menos dolorosa, passo por passo. Os capítulos do livro às vezes são muito grandes, então a gente precisa quebrar de destripador e ir por partes para poder não ficar muita informação, né? Sociologia é uma disciplina nova para a maioria de vocês e assim, o seu aprendizado a gente tem que fazer de tudo para que não seja tão traumático, tá? O capítulo 2 tem como título a sociologia e a relação entre o indivíduo e a sociedade. Eu vou dividir esse capítulo mais ou menos em 3, 4 aulas, porque realmente ele é muito importante, tá? Sociologia também, gente, dou uma dica. Se o professor explica uma coisa e você não consegue compreender 100%, não se aflija, porque às vezes você guarda aquela informação e consegue entender mais lá na frente, porque ela é uma ciência acumulativa, você tem que ir guardando as informações, mesmo que você não entenda, para poder tentar desenvolver um raciocínio, desenvolver o que a gente chama de uma imaginação sociológica, para poder fazer entendimento daquele conceito, daquele exemplo, tá bom? O tema de hoje, ele vai girar em torno de um par de conceitos chamado indivíduo e sociedade. O livro já apresenta eles logo de cara como um tema fundamental nas ciências sociais. Quando a gente vai refletir sobre indivíduo e sociedade nas ciências sociais, especificamente na sociologia, lembra um pouco aquela pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Ninguém sabe a resposta e ninguém entra no consenso. Mas o que isso quer dizer? Quando eu falo do tema do par de conceitos de indivíduo e sociedade, qual é a grande questão? É a sociedade que molda o comportamento do indivíduo ou é o comportamento do indivíduo que entrega a sociedade? Os dois estão em uma balança. Qual desses dois conceitos pesam mais? Se é a sociedade que influencia mais o indivíduo ou se é o indivíduo que pega suas características, seu comportamento, suas práticas e molda essa sociedade, tá? Como eu costumo dizer, eu acredito que a relação entre indivíduo e sociedade é uma relação de tensão. Tensionada, assim, dois vetores de física, um vai para cá, outro vai para cá e um vai puxando, cada um com sua força. Então, nós temos uma relação de tensão ao longo da nossa vida, quando a sociedade nos impele a fazer alguma coisa, ou quando nós vamos de encontro a algum padrão que a sociedade nos impõe e nós negamos, nós recusamos. E às vezes nós sofremos algum tipo de sanção, de punição por conta disso, ou não. Vai depender muito, tá? Mas vamos devagar e vamos tentar entender um pouquinho, uma coisinha de cada vez. A primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte: indivíduo e sociedade são categorias sociológicas. O que eu quero dizer com isso? Eles são conceitos sociológicos. Não são palavras que eu posso usar aleatoriamente, indiscriminadamente, sem nenhuma importância. Quando a gente pensa num conceito, gente, a gente pensa que esse conceito tem uma história. A gente pensa que esse conceito tem um contexto, tem uma etimologia da palavra, tem toda uma série de relações históricas, políticas, econômicas por detrás do conceito dessa palavra. Isso é um pressuposto que vai servir para vocês raciocinarem ao longo de todo o estudo das ciências humanas, tá bom? Então, quando eu estou aqui me referindo ao termo de indivíduo, vem uma série de ideias na minha cabeça sobre esse conceito de indivíduo. Sociedade, que é um termo polissêmico, o que é polissêmico? Com vários significados, também vem uma série de ideias na minha mente, tá? Isso é muito, 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 muito importante. Por exemplo, quando eu falo do conceito de indivíduo, o que é que vem na minha cabeça, na minha ideia sobre o conceito de indivíduo? O conceito de indivíduo, gente, ele é um conceito extremamente moderno. Ele nasce junto, vai amadurecendo junto à modernidade. Quando eu penso no conceito de indivíduo, eu vejo o contexto da Revolução Francesa, que alterou os nossos costumes ocidentais, modernos. As ciências humanas, às vezes, ela pode ser muito eurocêntrica. Guardem essa informação que a gente vai sempre voltar nela sempre que possível, tá? Então, quando eu penso no conceito de indivíduo, eu lembro de iluminismo. Galera, sempre vamos usar conceitos históricos também, é importante que vocês estejam afiados na história. Iluminismo, junto vem racionalismo, empirismo, antropocentrismo, o homem no centro de tudo, tá? O que a gente vai ver com todas essas revoluções na era moderna? O homem vai começar a se descolar das antigas instituições às quais ele era submetido, como, por exemplo, a igreja, o Estado, tá? Vamos voltar um pouquinho antes. O que foi que aconteceu com a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela ofereceu a esse indivíduo, a esse novo tipo de sujeito e de homem que estava nascendo, uma autonomia inédita. Porque pensem, eu tinha uma determinada religião, eu lia determinado livro sagrado, só que nem eu tinha esse livro e eu precisava de uma terceira pessoa para interpretar para mim. Com a Reforma Protestante, além da impressão dos livros sagrados, houve também o quê? A tradução. Então, antes, uma coisa que eu precisava de uma pessoa traduzir para mim quando ela queria, eu podia ter o meu próprio exemplar em casa e ler quando eu quisesse. E aquela interpretação passaria a ser minha. Então, olha o grau de autonomia, de liberdade, de independência que aquele homem estava começando a construir. Lembrem que antes, na Idade Média, as coisas eram muito explicadas pela vontade de Deus, eram teológicas, né, as explicações. Então, assim, o homem na Era Moderna começou a se descolar. Ele começou a construir uma figura que era uma figura de um sujeito
portador tanto de direitos como de deveres naquele estado que estava começando a surgir e a se formular, tá bom? Outra coisa importante, quando vocês estiverem estudando aí pelo Google, História, Sociologia e tal, Política, que vocês veem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, você vai ver lá um textinho com alguns artigos, onde ele vai definir os direitos individuais e coletivos do homem. Então lá você vai ver o direito à liberdade, à igualdade, essa igualdade quer dizer muita igualdade jurídica. Essa igualdade a gente vai entender que ela começou no plano formal das ideias e depois na prática começou a ser bem complicada de ser executada. Tá? A gente vai ver o direito à propriedade privada, que é muito importante para a classe burguesa que estava nascendo, para a doutrina liberalista que estava nascendo ali naquele momento, que vai alterar ali o plano econômico e político, tá bom? Então, toda vida que eu falar essa palavra de indivíduo moderno, vem todas essas ideias na minha cabeça, tá? O Bauman, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que a gente usa bastante na contemporaneidade, ele vai afirmar que o homem moderno ele vai negar toda essa ligação com as instituições sociais, abdicando assim as crenças, regras e valores impessoais. Lembra quando eu falei que o homem estava se descolando das instituições que antes tinham todo e qualquer poder sobre ele? Lembrem no absolutismo que o rei tinha total poder sobre a vida do indivíduo. Se ele olhasse feio para sua cara e olha, você vai morrer hoje, você morre. Olha, você vai casar com fulana de tal, você casa. Olha, você vai ter tantos filhos, você tem. Olha, eu vou tomar suas terras, tchau. E assim sucessivamente, tá? Já o conceito de sociedade, gente, parece que é algo que todo mundo fala e que todo mundo entende o que é, né? É um conceito altamente naturalizado. Mas vamos se perguntar, a sociologia é a ciência do porquê, de desnaturalizar os conceitos, de estranhar esses conceitos. Por que sociedade é um termo tão vulgarmente utilizado e que todo mundo tende a entender o que é porquê, o que é o termo, né? Quando eu passo para os meninos do primeiro ano, sempre eles perguntam, o que é sociologia, né? É a ciência que estuda a sociedade. Quantos scores você ganhou nessa questão? 0. É óbvio, não precisa você estudar nem 3 aulas de sociologia para saber que sociologia é o estudo da sociedade. Mas o que é essa sociedade? O que é que a sociologia entende por essa sociedade? O que é que ela quer investigar nessa sociedade? Esse é o X da questão. Uma coisa que a gente também não pode fazer é pressupor que esse conceito existe para todo mundo. Como eu já falei anteriormente, as ciências sociais é uma ciência, às vezes, com perspectivas altamente etnocêntricas, eurocêntricas. Então, a gente, às vezes, pressupõe que todo grupo social tem o seu conceito de sociedade, vai entender se eu perguntar o que é um grupo social, vai entender o que eu perguntar o que é sociedade. E a antropologia, principalmente, vai dizer que não, nem todos os grupos sociais sequer têm no seu vocabulário a palavra sociedade, ou algum tipo de equivalente, tá? Aqui, no nosso espaço, na nossa matéria, por enquanto, a gente vai compreender essa sociedade, afinal de contas, o que é essa sociedade, como um conjunto de pessoas. Eu preciso de pessoas, mais pessoas, um coletivo de pessoas, né, que vivem juntas, a convivência é algo muito importante, e que compartilham uma cultura, uma língua, noções sobre o bem e mal, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é bonito e o que é feio, padrões, enfim, uma série de outras coisas. Então a gente já tem uma ideia que a gente precisa de um coletivo de pessoas e que a gente precisa conviver e compartilhar. A gente precisa ter uma série de coisas em comum. Isso é importante, tá, gente? Necessita de uma organização também, de uma estrutura, de papéis definidos, de funções específicas, vivem também de conflitos e discordâncias. Gente, uma sociedade é uma coisa, grupos sociais são coisas altamente complexas. Uma coisa que a gente pode já começar a compreender é que por mais que nós tenhamos estruturas sociais, padrões, estruturas de organização, papéis sociais definidos, existem vários subgrupos sociais que muitas vezes destoam dessa organização, porque quase nenhum grupo social é 100% homogêneo, igualzinho, bonitinho, todo mundo funcionando lá. A vida social ela é complexa, contraditória, ela é dinâmica, ela muda,
Nós mudamos a vida social todo dia porque nós vivemos todo dia e a vida é fonte mesmo de toda essa complexidade, dessa tensão, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá. Deu pra entender mais ou menos, né? Indivíduo e sociedade, qualquer coisa vocês deem um jeitinho de se comunicar, mandando dúvidas, se tiverem críticas, assuntos que podem ser melhorados, explicações que podem melhorar. Aqui a gente vai fazer de tudo para que o nosso conhecimento seja construído coletivamente, apesar da via aqui tender a ser de única via, né? Então, gente, os grupos sociais, eles possuem uma estrutura social. A grosso modo, uma estrutura é o jeito que os grupos sociais se organizam, dividem os seus papéis, as suas normas, constroem os seus valores, tá? Então, ó, estrutura social, na página 42 do livro, quando eu colocar ali o númerozinho da página, vocês já sabem que é a página 42 do livro, tá ok? É um conceito sociológico que designa os diferentes padrões de organizações, papéis sociais, normas, valores implícitos nas práticas sociais. O que são papéis sociais? Ora, vamos tomar como exemplo esta pessoa que vos fala. Existe a Lara família, Lara que está inserida nas suas relações familiares, a Lara que é filha, a Lara que é prima, a Lara que é esposa, a Lara que nas relações íntimas que é amiga, que é colega, que é companheira, a Lara no seu ambiente de trabalho, a Lara que é professora, tem uma série de direitos e deveres, a Lara enquanto cidadã, também tem uma série de direitos e deveres, vota, se manifesta politicamente, lê jornal, paga imposto e tudo mais. Então percebam que ao longo da sua vida, diante dos mais convívios sociais que você tem, você pode exercer diferentes papéis sociais, tá? As normas são as leis subentendidas no nosso cotidiano. Coisas que eu sei que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer para o convívio social de todos. Algumas dessas normas viram leis. Por exemplo, todo mundo sabe que não pode sair matando ninguém. É uma lei. Se eu matar alguém, a probabilidade de que eu seja punida por isso, pelo Estado, é muito grande. E que se mesmo se eu não fosse punida pelo Estado, até é rechaçada por algumas pessoas que acabassem sabendo do crime. Tá? Então, as normas são pequenas regras de convivência que a gente cria, às vezes muito sutil e que às vezes muda de um grupo social para outro. Geralmente, cada grupo social cria as suas próprias normas. Que um grupo social pode achar correto, outro grupo social pode achar desprezível. Depende. Depende do contexto que você está analisando, tá bom? E valores também. A gente sabe que a nossa sociedade, ela valoriza determinadas coisas. Valoriza determinadas profissões, valoriza determinados estilos de vida, valoriza determinadas roupas, determinados estilos de música. É claro que esses valores mudam de um grupo social para outro. Não existe, gente, valores 100% hegemônicos. Sempre vai ter uma pessoa que vai dizer, olha, eu não concordo. E é isso mesmo, a vida social é isso mesmo, é complexa, é contraditória, é muito louca. Por isso que o nosso canal é Social Crazy mesmo, tá bom? Assim, a estrutura social é vista como algo que delimita as ações do indivíduo, mas ao mesmo tempo sua reprodução ou transformação é fruto da ação individual. Então perceba, tanto a estrutura social tem ação, tem influência sobre a nossa vida, como a estrutura social pode mudar pela nossa ação individual, tá bom? Pode ser exemplificada pelas instituições sociais, família, igreja, Estado. As instituições sociais, gente, são... essas aqui são, Estado e igreja são mais fáceis de entender porque elas podem ser físicas, né? Você pode ver um prédio de uma igreja, você pode ver um palácio do governo, Câmara de Vereadores. A família também, você pode ver uma casa formada por pai, mãe, filho, por aí vai. As instituições sociais, elas que vão ajudar nesse processo de socialização. Elas são agentes de socialização. Elas vão nos educar para dizer... Olha, as normas sociais são essas, você tem que agir assim, você tem que agir assado. Elas ajudam a estruturar a sociedade nesse sentido, tá bom? No capítulo 4 a gente vai entender melhorzinho esse conceito de instituição social. Não se desesperem. Keep calm. Como a sociedade pesa sobre os indivíduos? Gente, essa é uma pergunta muito interessante. Como aquela estrutura social limita as ações dos indivíduos, né?
são regras que nos regem, independente da consciência que temos delas. São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais. Não nos comunicamos. Gente, a sociedade pesa. Quando eu chego na sociedade, já existe uma série de regras, isso é importante, que existem e que vão ser impostas a mim e que eu vou ter que me adequá-las até certo ponto se eu quiser obter um certo êxito nessa minha vida social. Se eu quiser me relacionar até certo ponto com as pessoas. Tem gente que, fulanozinho não faz muita amizade com ninguém, ou ele não quer se entrosar. Às vezes as pessoas têm dificuldades em compreender, ler e se adaptar a essas regras sociais. Algumas dessas regras sociais, às vezes, elas podem até ser bem intrometidas na sua vida. Como, por exemplo, a gente vai ver agora. Eu coloquei frases de alguns exemplos que a gente entende como a estrutura social pesa na nossa vida, como ela exerce uma influência forte, como às vezes ela é capaz de moldar o nosso comportamento. A essa força da sociedade de influenciar o nosso comportamento, a gente dá o nome de coerção social. Tem ali no cantinho. Não esqueçam como se escreve essa palavra, porque mais na frente a gente vai ver outro conceito que é muito parecido com esse, a escrita, e a gente pode se embaralhar mais lá na frente. Então não esqueçam, é essa força, essa pressão. Coerção vem do ato de coagir, de impelir, de obrigar, tá? Por exemplo, isso não é cabelo de menina. Como é cabelo de menina? Como são as bonecas de menina? Quais são as brincadeiras destinadas a meninas e as brincadeiras destinadas aos homens? Qual é o tipo de roupa dedicada às mulheres, qual é o tipo de roupa dedicada aos homens? Né? Azul para homens, rosa para as mulheres. Meninos não podem chorar, homens não podem chorar. A gente tem uma construção de masculinidade muito sem expressar sentimentos, muito insensível, muito durona, aquela coisa de macho, né? Ao contrário, a sociedade pensa que todas as mulheres são sensíveis, delicadas, pacientes, que são vaidosas, e gostam de rosa, e gostam de escovar o cabelo 100 vezes por dia. Essa é uma construção de um determinado tipo de feminilidade, tá? Eu preciso casar e ter filhos. Às vezes a pessoa não tem nem vontade de casar e de ter filho, mas a família pressiona, a religião pressiona, a própria idade, os outros amigos que já são casados e têm filhos pressionam. Eu preciso me formar, entrar na universidade, ter um bom carro, um bom emprego, viajar, não sei o quê. Às vezes a pessoa não está no tempo, não conseguiu descobrir sua profissão, não se encontrou, demorou mais do que outras pessoas. Então percebam que ao longo da nossa vida a gente vai encontrando uma série de pressões, de expectativas que alguns atores sociais nutrem com relação a gente. Seja a família, seja o companheiro, seja os colegas de trabalho, seja a igreja, seja o Estado. Às vezes a gente pode corresponder a essa expectativa ou não. Dependendo dessa expectativa e como você corresponde ou não, você pode sofrer alguma punição, alguma sanção, algum tipo de castigo. Dependendo do grupo social que você se insere, dependendo da norma social que você não se enquadra. Vamos refletir sobre isso um pouquinho mais. Eu trouxe para vocês o exemplo dos padrões de beleza. Tá? É um tema que eu gosto muito, é um tema muito complexo, que entra temas como feminismo, machismo, objetificação, consumo, capitalismo, entra o racismo, entra um monte de coisa aí, tá? A gente pode dedicar uma aula só sobre isso. Mas nesse caso aqui, eu trouxe esse exemplo porque ele é muito forte, e tem no livro de vocês também, que é muito bom, pra gente pensar como é o nosso padrão de beleza. Quais são os tipos de mulheres que nós consideramos bonita, né? Geralmente são mulheres magras, geralmente são mulheres altas, geralmente são mulheres brancas, cabelo liso, se tiver o olho claro melhor, feições afiladas, boca delineada, nariz delineado, olho, sobrancelha. Às vezes, se o atributo sexual, seios, bunda, perna, for valorizado, bom também, depende do grupo social, né? Então, o que é que acontece? Coloquei essa fotinha aqui pra gente pensar. As mulheres que se esforçam para se encaixar nesse padrão, como?
fazendo dieta, muitas vezes dietas que não colaboram com a sua saúde, na academia, que fazem cirurgia plástica, estética, com fins estéticos, mulheres que alisam os cabelos, que embranquecem os dentes, que usam lentes de contato, que fazem cirurgias plásticas no rosto, enfim, N coisas. Elas estão tentando se enquadrar em um determinado padrão de beleza, tá? Longe de colocar aqui juízos de valores, se isso é correto, se não é, enfim. Elas só tô tentando traduzir como essas pessoas podem, na prática, tentar se adequar a um padrão de beleza que é valorizado, principalmente depois das mídias sociais, que exploram fotos, imagens, Instagrams da vida, né? O que acontece, eu trouxe o exemplo da cantora Lizzo, americana, que traz nas suas letras muito essa questão da beleza individual, da beleza da mulher como ela é, da questão da gordofobia, que é uma coisa muito presente na nossa sociedade. Então, quando uma pessoa nasce e se assume totalmente diferente dos padrões de beleza, o simples fato dela existir já significa um ponto de resistência, porque ela vai de encontro, ela choca com aqueles padrões hegemônicos que todo mundo tenderia a seguir. Então, sempre vai haver esse choque, gente, sempre vai haver esse jogo, essa confluência de fatores entre pessoas que tentam se adequar ao padrão e pessoas que lutam contra esses padrões. Só que também a vida não é 100% homogênea. Essas pessoas que lutam, ora, podem também em alguns outros momentos tentarem se adequar a esses padrões também, não tem problema. Também outras pessoas que tentam se adequar a esses padrões, em algum outro momento da sua vida social, pode também ir de encontro a esses padrões sociais. Ninguém é 100% influenciável e ninguém é 100% não influenciável. É isso que eu tô querendo dizer. Deu pra entender? A vida social é complexa, o ser humano é complexo, é contraditório, é difícil de entender mesmo, tá? Vamos passando aqui no nosso exemplo. Para entender mais sobre estrutura social, tá acabando a aula, e sobre determinismo social, eu peguei o exemplo de duas meninas. Vamos usar a imaginação sociológica. A Rita e a Ana. A Rita e a Ana são duas meninas, têm ali por faixa dos seus 14 anos, e sonham em ingressar na universidade através de um Enem da vida, por exemplo, né? A Rita é uma menina negra, nasceu na favela, num complexo de favelas. Ela não tem pai, o pai não a registrou. Ela tem uma mãe, a mãe dela é diarista, precisa trabalhar todo dia para poder sobreviver e colocar comida e sustento em casa. A Rita tem mais uns 3 irmãos, todos mais novos que ela tem que cuidar tem que tomar de conta deles quando a mãe sai. E a Rita também tem uma avó que é doente, se trata pelo SUS, e a Rita precisa tomar conta da avó também às vezes. A Rita não tem acesso à internet, a Rita não tem acesso à saúde, na favela da Rita não tem saneamento básico, e é só às vezes que a Rita consegue ir para a escola quando a mãe não está trabalhando, ela não precisa cuidar dos irmãos ou da avó, tá? Prestem atenção como é a vida da Rita. Se vocês quiserem entender exemplos de mais Ritas que existem, leiam o livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, tá? Tô lendo agora, é muito, muito, muito maravilhoso. A Ana já tem uma vida bem diferente da Rita. A Ana não é rica, mas ela é classe média alta. A Ana só tem mais um irmão, mas a Ana tem empregada que cuida, que vai pra casa dela todo dia, passa o dia na casa dela e tanto limpa a casa como cozinha. E cuida do irmão mais novo da Ana. A Ana estuda num colégio particular, a Ana tem celular, a Ana tem computador, notebook, a Ana tem Wi-Fi em casa, a Ana tem TV a cabo, os pais da Ana, ambos, pai e mãe, trabalham, tem ensino superior completo, a Ana estuda num colégio particular, tem aula todo dia, hora de jantar, quarto bonitinho, organizadinho e arrumadinho. A Ana até já foi pro exterior uma vez, os pais fizeram um sacrifício e eles viajaram. Então, tentem entender como a estrutura social da vida da Ana é diferente da estrutura social da vida da Rita. Como a organização social em torno dela e a estrutura em torno dela, eu não falo nem só de estrutura material, às vezes até estrutura psicológica, afetiva, emocional, são diferentes entre ambas. E ambas conseguiram chegar lá na hora do Enem para tentar ingressar na universidade.
Me digam qual das duas, a Rita ou a Ana, tem mais chance de ingressar no vestibular. Provavelmente todos vão responder que a Ana. Entendam a questão. É certo, 100% certo, certeza absoluta, que a Rita nunca vai conseguir? Não. Não. As coisas na vida da Rita podem mudar, a mãe dela pode conseguir um emprego melhor, a Rita pode se esforçar, estudar mais horas por dia e conseguir passar no vestibular, a Rita pode conseguir uma bolsa em determinado cursinho, se esforçar e passar no vestibular. Nós não estamos falando de exemplos fatalistas, vai acontecer isso e não tem possibilidade de mudança. Não é isso, do mesmo jeito que a Ana pode nunca passar. Assistam um filme Que Horas Ela Volta, que ajuda muita gente a compreender esses exemplos. O que eu quero dizer são chances, são probabilidades. É o que a estrutura social colaborou, no caso da Ana, ou dificultou e muito, no caso da Rita. Entendem? Então, o que eu quero dizer, gente, é que às vezes a estrutura social, ela delimita ou ela favorece a sua atitude, a sua ação, a sua prática em determinados casos. No caso aqui, o êxito do vestibular, tá? É muito importante esses exemplos, gente. Sabe por quê? Porque através disso a gente percebe a importância de estudar temas como desigualdade social. Não tem como a gente entender o Brasil sem entender desigualdade social, porque que existem ricos e pobres, porque tem gente que mora na favela há muitos anos, o que foi a escravidão em termos sociológicos no país e por que nós sentimos os seus efeitos até hoje, tá? Por que o Brasil é um país tão desigual? Isso é muito importante que a gente entenda. A gente tem que entender privilégio, a gente tem que aprender a fazer autocrítica. Quais são os privilégios que eu tenho? Eu tenho uma casa bacana, eu tenho uma alimentação, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso à internet, eu tenho livros ao meu dispor, eu consigo aprender um idioma novo se eu quiser, eu tenho afeto, eu tenho carinho, eu tenho pessoas que realmente se importam comigo. Isso tudo são privilégios, gente. Tudo. Às vezes é porque a gente é tão acostumado a ter que a gente não reconhece, tá? Políticas públicas, o que as políticas públicas são capazes de fazer pelas milhares de Ritas que existem no Brasil? Né? Quais são os mecanismos de reparação histórica que as políticas públicas tentam pensar quando pensam numa política de demarcação de terra indígena, já que foram os colonizadores e os próprios estados brasileiros, a própria gestão de poder brasileiro que tomaram a terra dessas comunidades tradicionais nunca forneceram condições de sobrevivência digna. O que acontece com a raça negra, que sofreu anos da escravidão, anos de exclusão social, política, econômica, psicológica, afetiva, e nunca teve mecanismos de reparação que realmente pudessem mudar esse quadro, né? Quais são realmente essas políticas públicas, o porquê que está de trás dela, qual o raciocínio que existe por detrás dela. Meritocracia, por que só o mérito não é válido? Porque a Rita podia ter morrido de estudar e ela jamais ter conseguido. Existem pessoas que conseguem furar as brechas das estruturas sociais? Sim, existem. Existem várias reportagens que a gente vê diariamente. Filho de garis formou em medicina, filho de diarista foi para a faculdade tal. Só que eles são exceções. E não são, é para eles serem regras, ou então ser normal. A Rita e a Ana terem as mesmas condições. A gente não pode romantizar essa vida difícil e custosa que essas pessoas têm, já que eles têm condições desiguais de competição dentro da nossa sociedade capitalista. Tá? Isso é muito importante, gente. Esses são conceitos importantes que a gente vai começar a trabalhar agora e vai sempre estar retomando nas aulas quando a gente sentir necessidade, tá? Gente, foi isso, a nossa primeira aula. Eu queria muito que vocês dessem o feedback, deixassem perguntas, comentários. Se não quiser postar embaixo, manda e-mail. E a gente vai, a nossa próxima aula vai ser sobre Émile Durkheim, tá? Considerado um dos pais da sociologia. E a gente vai entender como Durkheim trabalhou com esse par indivíduo e sociedade. Seus principais conceitos, suas principais teorias, de
quem ele sofreu influência e de como o Durkheim realmente é importante até hoje no estudo das ciências sociais. Tá bom? Beijos, se cuidem, até mais, um cheiro enorme. Fiquem em casa, hein? Tchau, tchau.